Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre anestesia obstétrica, anestesia para cesariana. Existem várias indicações de cesariana. A cesariana pode ser eletiva, pode ser de urgência. Também pode ser classificada segundo indicações, indicações relacionadas a intercorrências relacionadas ao feto ou intercorrências relacionadas à mãe. Em geral, as intercorrências, as cesarianas de indicação eletiva são aquelas em que há um diagnóstico precoce durante a avaliação e evolução da gestação, em que se diagnostica alguma patologia, por exemplo, de ordem cardiovascular da mãe, que indica a realização da cesariana para evitar-se sobrecarga de volume, que pode acontecer no momento do trabalho de parto, podendo sobrecarregar esse coração que muitas vezes não consegue suportar esse desafio aumentado. As alterações de coagulação, algumas alterações relacionadas à implantação da placenta, a placenta prévia, por exemplo, que se instala próximo ou no entorno do orifício interno do colo do útero, que pode, durante o trabalho de parto na dilatação do colo, levar a descolamento do placenta e outras indicações relacionadas à gestante assim. Também existem as indicações relacionadas ao feto, que pode apresentar alteração de toda a ordem, cardiovascular, neurológica, macrosomia fetal, principalmente na gestante diabética, que pode fazer com que esse feto muito grande tenha dificuldade ou impossibilidade de passagem pelo canal do parto e na forma mais comum dessa dificuldade que é a desproporção cefalopélvica, onde há uma interferência, uma falta de adaptação ideal entre o polo cefálico e a pelve da gestante, sendo ou o polo cefálico fetal muito grande ou a pelve muito reduzida, e assim há uma dificuldade de passagem, haveria uma dificuldade de passagem, e quando há o diagnóstico precoce da desproporção cefalopélvica, há que se fazer então a indicação da cesariana para que haja um nascimento sem grandes intercorrências. As indicações relacionadas a situações de emergência também podem ser relacionadas ao feto, como por exemplo a alteração da frequência cardíaca fetal, o descolamento de placenta, uma alteração na cardiotoco que evidencie um ritmo, uma frequência que hoje é chamada não tranquilizadora. As alterações também relacionadas à mãe, como descolamento de placenta, a pré-eclâmpsia e eclâmpsia, entre outras situações. Existe uma indicação bastante controversa, que é a cesariana a pedido materno. Apesar de controversa, já existe alguma questão de legislação que incentiva a gestante e faz com que a equipe obstétrica tenha essa aceitação em relação à realização da cesariana quando for da vontade da gestante. Deve-se, porém, alertar que a cesariana não deve ser realizada antes da 39ª semana pelo risco de nascer um neonato com o pulmão ainda não maduro e assim levar a complicações respiratórias neonatais. Também não se deve fazer a cesariana sem orientar a gestante do risco que apresenta a cada cesariana posterior, que pode aumentar a incidência de placenta prévia, placenta acreta, situações de esterectomia e hemorragia puerperal. A cada cesariana que se adiciona na vida dessa gestante vai aumentar a incidência dessas complicações de uma maneira geral. A taxa de cesariana ao longo do mundo varia bastante segundo culturas, questões raciais, questões econômicas, entre outras. No Sudão, por exemplo, há uma taxa de cesariana na ordem de 0,6%, enquanto no Brasil, dependendo da fonte observada, essa incidência pode chegar a 56%.
A cesariana é realizada com a incisão suprapúbica de Pfannstiel, uma incisão horizontal, eventualmente com a incisão vertical infraumbilical, onde há um pequeno aumento na incidência de infecção, decência e problemas relacionados à cicatrização, além da alteração estética que é mais agressiva do que na incisão horizontal, chamada incisão de Pfannstiel. Sempre a orientação em relação a isso e lembrar que muitas vezes o hábito do obstetra de sempre estar trabalhando com aquela incisão horizontal faz com que mesmo em situações de emergência ele consiga realizar por essa via, por essa técnica, uma cesariana em um tempo mais curto do que se fosse realizar através da incisão vertical, que muitas vezes, pela falta do hábito, acaba, ao invés de encurtar o tempo na retirada do feto, muitas vezes pode acabar até ocorrendo o contrário. Mas algumas situações, como a macrosomia fetal, algumas situações de posições anômalas intraútero do feto, obrigam o obstetra a fazer essa realização da incisão vertical, que não é hoje muito frequente. Como qualquer cirurgia abdominal, a cesariana também tem os seus riscos relacionados, como infecção, como risco de descência de paredes, problemas relacionados à cicatrização. Ocorre também o risco de hemorragia, tanto por atonia uterina como por acretismo placentário. E esses riscos eles aumentam a cada gravidez que se adiciona, se houver também a adição de mais cesariana, ou seja, o risco de uma paciente grávida que teve uma cesariana, ele vai aumentar na gestação seguinte se ela teve mais uma cesariana e assim sucessivamente. Ocorre o risco de aumentado, diretamente proporcional ao número de cesarianas, o risco aumentado de atonia uterina, de implantação anormal da placenta, tanto acretismo quanto a implantação baixa com a placenta prévia, risco de ruptura do útero pela cicatriz existente e aumenta também o risco de esterectomia puerperal durante a realização da própria cesariana. Também ocorre na gestante submetida à cesariana um maior risco de evoluir com tromboembolismo. Esse risco vai ser maior do que a gestante apresentará se realizar um parto normal e também ele é maior do que uma cirurgia realizada no abdômen de uma gestante, de uma mulher não grávida. Ou seja, a cesariana, pelo componente de potencial trombogenicidade aumentada na gestante, ela carrega consigo uma maior chance dessa paciente apresentar doenças tromboembólicas. A cirurgia cesariana é um procedimento que traz um aumento da mortalidade em relação ao parto vaginal. É importante, porém, observar que, em geral, ocorre uma maior incidência ou uma taxa de morbimortalidade aumentada na primeira cesariana da gestante, e diferente das cesarianas subsequentes, que muitas vezes são realizadas pela própria indicação da cesariana prévia, ou seja, a paciente já tem o útero mexido, um útero com a cicatriz, então nas gestações subsequentes a chance de ela ser submetida a uma cesariana cuja indicação é a cesariana prévia, muitas vezes acaba diminuindo a chance dessa paciente na apresentação para a segunda ou terceira cesariana numa situação de uma estabilidade fisiológica maior. Aquelas pacientes que se apresentam para a primeira cesariana por descolamento de placenta ou alterações importantes da fisiologia, elas são pacientes de maior risco. Isso pressupõe a interpretação de que muitas vezes o aumento da mortalidade na primeira cesariana, quando comparado ao parto normal, não é só ou não é muitas vezes devido à realização do procedimento cesariano em si,
muitas vezes, ao componente cirurgia cesariana em associação com o componente da situação grave que indicou essa cesariana. Isso pode ser interpretado uma vez que, a partir das cesarianas subsequentes, essa mortalidade, embora ainda maior do que no parto vaginal, ela é mais reduzida quando comparada à mortalidade da primeira cesariana. As situações de hemorragia que levam à indicação de cesariana são relacionadas à implantação da placenta ou ao descolamento dela. A implantação baixa na periferia do colo do útero, fazendo com que haja o descolamento de porções progressivamente maiores à medida que a paciente entra em trabalho de parto e o colo de útero começa a se dilatar, com consequente descolamento e sangramento, é uma indicação frequente, e o descolamento seja ocasionado por aumento da pressão arterial, trauma, coagulopatias, entre outras indicações, pode levar também à perda de sangue maciça, que inclusive muitas vezes é difícil do diagnóstico, uma vez que esse sangue ele pode ficar retido entre a placenta e a parede uterina, não se exteriorizando ou se exteriorizando de maneira bastante pequena, de uma forma bastante difícil de um diagnóstico preciso do montante de sangramento. O útero de Cuvier, que é a hipercontração do útero devido à presença de sangue entre a placenta ou no interior do útero de maneira livre, faz com que haja uma presunção diagnóstica que é muito importante em relação a isso. A idade materna pode aumentar a incidência de descolamento, alterações de coagulação, pode levar a situações de hemorragia, principalmente agravadas pelas alterações de coagulação, sejam patológicas ou relacionadas ao uso de medicamentos que alterem o perfil de coagulação. A pré-eclâmpsia pode ser um fator que aumenta a incidência do descolamento e pode evoluir com alteração de coagulação quando apresenta diminuição da capacidade hepática de produção de atividade fisiológica, com o desenvolvimento da chamada síndrome HELP, que leva a hemólise, aumento das enzimas hepáticas e alterações de coagulação. E o trabalho de parto prolongado também pode levar a fenômenos hemorrágicos, tanto intraparto, intracesárea, quanto no puerpério. A retenção de placenta após a realização tanto de parto cesárea quanto de parto normal também pode levar a aumento de sangramento e deve ser avaliado adequadamente. Mas, obviamente, não é uma indicação de cesariana, uma vez que a retenção de placenta ocorre após o nascimento do concepto. O preparo para a realização da cesariana passa pelo contato e avaliação prévio da gestante. Em algumas situações, esse prévio é bastante curto, né? Uma vez que as situações podem ser emergenciais e a coleta de história deve ser bastante objetiva e direcionada. A história clínica de fundamental importância, tanto na obtenção de histórico relacionado à parte obstétrica de outras gestações, como a parte obstétrica da gestação atual, ou seja, se houve alterações de coagulação, se houve alteração de pressão, diabetes, se houve alteração relacionada ao comportamento tanto do feto quanto de contração uterina, sangramento, alterações relacionadas às gestações anteriores que podem trazer informações importantes, como foi realizado o parto, normal ou cesariana, houve sangramento, que tipo de anestesia foi realizada, se houve alguma intercorrência com essas anestesias anteriores. Tudo isso é de suma importância para a realização de uma anestesia mais segura e de uma informação adequada à gestante que se apresenta. Se ela está em trabalho de parto ou não, se foi tentada a analgesia de parto, se foi diretamente realizar a cesariana, se há uma indicação por sangramento, por alteração de coagulação, se é urgência ou não. E a avaliação pré-anestésica, quando realizada durante a gestação, de forma bastante precoce, pode trazer tanto o benefício da tranquilidade de informação, do conhecimento da situação já previamente pela gestante,
como também do preparo da equipe anestésica cirúrgica em relação ao que se vai se encontrar e para se fazer um planejamento adequado. Por isso, a comunicação entre o anestesiologista e a equipe obstétrica, pelo menos no momento da cesariana, é bastante importante. O preparo de jejum sempre adequado naquelas situações em que há tempo para isso, a realização do jejum de 4 horas, de 2 a 3 horas para líquidos sem resíduos, sem polpa, de 6 horas para lanches leves e de 8 horas para refeições convencionais, levam a uma maior satisfação materna, maior conforto, não altera o risco de broncoaspiração, de regurgitação, de vômitos no intra e no pós-operatório, mas melhoram a qualidade da hidratação, da volemia da gestante. É importante a obtenção de um acesso venoso confiável, de calibre adequado à realização da cesariana, um catéter de calibre 18 ou 20 são adequados em geral, a não ser que se espere um sangramento muito vultuoso por alguma alteração importante de coagulação, ou se a paciente se apresenta já com a hemorragia. A instalação de sonda vesical, em geral realizada antes do início da cesariana, leva a uma maior segurança em relação a possíveis lesões de bexiga, a alterações apresentadas pela presença de uma bexiga cheia durante a realização da cesariana e também no conforto da obtenção da diurese dessa paciente para observação da qualidade da urina e evitando-se sempre a manutenção dessa sonda no pós-operatório. Algumas escolas já tiram a sonda vesical imediatamente após a cesariana e existem outras que já mantêm por horas, até 24 horas. Isso não leva a aumento ou diminuição de tempo de internação, mas aumenta o desconforto da gestante no momento em que ela começa a querer andar e atrapalha e pode aumentar a chance de infecção a partir daí. A monitorização da gestante e do feto são sempre importantes. A manutenção básica de pressão arterial, eletrocardiografia e oximetria na gestante, quando é realizada a anestesia regional, e a adição da capnografia na paciente, que é eventualmente submetida a uma anestesia geral. Existem as controvérsias relacionadas à solicitação de exame para realização de cesariana, mas pelo menos naquelas que apresentam alguma indicação por comorbidade, como síndrome HELP ou cardiopatias, importante eventualmente, quando há indicação, a realização de exames subsidiários que tragam informações importantes. Cardiopata, eletrocardiograma, quando possível, uma avaliação do cardiologista, quando não, pelo menos o eletrocardiograma e, se possível, quando há possibilidade na paciente já com cardiopatia diagnosticada previamente, também um ecocardiograma, avaliar o estado funcional das válvulas cardíacas para se planejar adequadamente a anestesia. Solicitação de exame de sangue compatível com a patologia que eventualmente a paciente apresenta, mas pelo menos uma hemoglobina, um hematócrito, um coagulograma dessa paciente traz uma tranquilidade para a gente, uma vez que muitas vezes há um surgimento insidioso de alteração hepática em pacientes que apresentam hipertensão na gravidez, que podem evoluir para a síndrome HELP, apresentando diminuição da contagem plaquetária e alteração de coagulação por conta disso, que pode contraindicar a técnica regional do neuroeixo para a realização da cesariana. É realizado comumente o teste para HIV e sífilis, principalmente em alguns centros, quando há alguma indicação, alguma suspeita pelo histórico epidemiológico da paciente. Em relação à anestesia propriamente dita, o preparo sempre importante em qualquer anestesia, do teste do aparelho de anestesia, do fornecimento de oxigênio, se a pressão dos gases está adequada,
se o aparelho está calibrado, o aparelho de anestesia está calibrado para suas funções essenciais, caso haja necessidade da utilização da ventilação mecânica, portanto, se há vazamento, está calibrado o sensor de oxigênio, o sensor de fluxo, o teste do aspirador de suma importância, tanto para o anestesiologista quanto para o cirurgião, a obtenção de material para intubação, lembrando sempre que se houver indicação de anestesia geral ou alguma necessidade de intubação por alguma intercorrência importante, o material de intubação tem que estar preparado adequadamente com laringoscópio testado, os tubos orotraqueais testados, as, é, o material de suporte para viária difícil, lembrando sempre que a paciente gestante, principalmente ao final da gestação e principalmente quando entra em trabalho de parto, ela tem uma piora na qualidade da via aérea, aumentando a dificuldade de manipulação. Existe uma piora na avaliação de malampatia, existe edema de vias aéreas, risco de sangramento, existe uma maior possibilidade dessa gestante, em caso de apneia, apresentar uma hipóxia mais rapidamente, uma vez que ela tem alto consumo metabólico e tem uma capacidade residual funcional pequena. Então, se houver necessidade de intubação, essa intubação deve ser realizada de maneira rápida e confiável. Existe também a necessidade de preparo do equipamento para suporte ventilatório e de reanimação do neonato. Isso aí, em geral, controlado pelo pediatra, mas se houver alguma necessidade de cesariana emergencial em que não exista no momento um pediatra, a necessidade do equipamento estar à disposição para a realização de eventual medida de suporte caso o neonato nasça com algum tipo de depressão cardiorrespiratória. Não existe ainda consenso em relação à solicitação de reserva de sangue. Ocorre o bom senso de se solicitar essa reserva para pacientes que apresentam um histórico de coagulopatia, ou diagnóstico de placenta prévia, ou acretismo placentário, e que assim podem ter um risco bastante aumentado de sangramento, e muitas vezes sangramento importante durante o parto, ou cesariana, ou no puerpério. A antibiótico profilaxia já é bem estabelecida, a diminuição do risco de endometrite em até 60%, e também de diminuição do risco de infecção da ferida cirúrgica, faz com que hoje seja padrão, seja rotina, faz parte do nosso guideline de preparo de uma paciente para a realização de cesariana, a administração de antibiótico profilaxia. Em geral, as cefalosporinas, já foi utilizada a cefalotina, hoje com mais frequência a cefazolina e até a cefroxima tem sido utilizados com esse intento. Em pacientes com história de risco, com história de alergia, as penicilinas e as cefalosporinas podem ser medicadas com a clindamicina ou a ceftriaxona. Isso faz parte do protocolo, orientação da Organização Mundial de Saúde, e deve sempre ser pesquisada a história de alergia para a escolha do antibiótico mais seguro. Em relação ao preparo da anestesia, já foi comentado bastante em relação a isso no diapositivo anterior, mas lembrar sempre que é importante a checagem de todo o material. É uma gestante, é uma paciente que tem grande risco de dificuldade de via aérea, e no caso da dificuldade de obtenção de via aérea, há um grande risco de hipóxia nessas pacientes. Há um importante risco também na paciente que apresenta parada cardiorrespiratória, principalmente após o polo superior do útero atingir a cicatriz umbilical e mais posteriormente a isso, de forma progressiva, um risco de dificuldade no retorno à circulação espontânea, caso haja parada cardiorrespiratória. Então,
todas as medidas devem ser tomadas, a diluição de drogas vasoativas sempre previamente à realização da anestesia nessas pacientes, para que não se deixe essa paciente chegar perto do risco de acontecer alguma intercorrência mais grave que pode facilmente se tornar uma catástrofe. Também a profilaxia para broncoaspiração deve ser tomada, principalmente nas pacientes que vão ser submetidas à anestesia geral. O jejum já foi comentado no diapositivo anterior, pode ser utilizado antagonistas H2, a ranitidina, a cimetidina, pode ser usado citrato de sódio com a intenção de diminuir o pH gástrico, a utilização de bomba protrônica e, eventualmente, principalmente nas pacientes que têm história de regurgitação, a utilização de metoclopramida para induzir o aumento da velocidade de esvaziamento gástrico e melhorar o tônus do esfíncter esofágico inferior. Essas medidas todas, com exceção da metoclopramida, que tem uma ação um pouco mais rápida, devem ser tomadas cerca de 30 a 60 minutos antes da realização da indução da anestesia, para que haja tempo hábil para se atingir a latência dessas substâncias e assim haver uma segurança, uma proteção maior da gestante. Em relação à anestesia, também devemos lembrar sempre do posicionamento adequado da gestante. Evitar sempre que ela fique em decúbito dorsal horizontal por muito tempo, de forma desnecessária, principalmente durante o preparo da sala, principalmente se essa paciente apresentou algum distúrbio hemodinâmico ou há alguma alteração de frequência e ritmo de batimentos fetais, e assim evitar essa posição desfavorável. O efeito poseiro, o síndrome de hipotensão supina nessas pacientes leva à diminuição da circulação uteroplacentária com comprometimento da circulação fetal e assim podendo levar à hipóxia fetal com muita facilidade. Então, o deslocamento uterino para a esquerda, principalmente, liberando o retorno da veia cava inferior, é sempre benéfico quando há necessidade da paciente ficar em decúbito dorsal horizontal, como no momento em que a paciente é entregue para o início da cesariana. Lembrar sempre que o posicionamento também durante a execução da anestesia é de suma importância. Se há a necessidade ou a opção da anestesia geral, a elevação do tórax com o sistema de rampa e hiperextensão do pescoço para manter o meato auditivo da paciente no mesmo nível da parede anterior do tórax faz com que haja uma mais fácil execução da laringoscopia e intubação, principalmente em pacientes mais obesas. E na realização da anestesia do neuroeixo, lembrar que, devido ao excesso de lordose dessa paciente gestante, muitas vezes a linha de Touffier, que em geral passa a nível de L4, ela acaba passando em segmentos mais craniais, aumentando a chance de punção do cone medular. O cone medular, que em geral termina em L1 no adulto, ele pode terminar em algumas pessoas um pouco abaixo. Então, se a punção é feita muito acima de L4, L3, começa a se aproximar e o risco começa a aumentar. Existe uma porcentagem de pacientes que tem esse cone medular um pouco mais abaixo. Portanto, isso tem que ser levado em consideração no preparo do posicionamento da paciente para a realização da punção da raquianestesia ou da peridural. Lembrar também que no posicionamento da paciente sentada é importante o perfeito posicionamento, de preferência com a paciente muito bem relaxada, fletida para frente e tentando tirar um pouco dessa lordose excessiva para tentar trazer essa linha de Touffier para mais próximo do posicionamento normal. E na paciente em decúbito lateral, lembrar que o alargamento da pelve, do quadril da paciente vai fazer com muita frequência com que a linha da coluna vertebral da paciente, que deve de preferência estar na posição horizontal, muitas vezes fica inclinada em algumas pacientes que apresentam o alargamento do quadril muito mais acentuado do que a largura do tórax da paciente, que acaba mantendo o tórax num nível
mais inferior, fazendo com que esse nível inferior produza uma dispersão cranial do anestésico local quando se utiliza anestésico local hiperbárico na realização da raquianestesia. A preferência do posicionamento vai depender da experiência e da preferência do profissional executante, lembrando sempre que existem algumas situações em que a raquianestesia deve ser feita em decúbito lateral, como por exemplo no prolapso de cordão. Lembrar também da compressão vascular que acontece com o aumento do enturgecimento dos vasos do plexo venoso peridural, diminuindo o espaço livre peridural, e assim há uma necessidade de diminuir o volume de anestésico local a ser injetado no espaço peridural quando comparado com o volume injetado em paciente não grávida. Isso também faz com que haja um aumento da pressão licórica e diminui o volume de líquor, fazendo com que também haja diminuição do volume de anestésico local utilizado na raquianestesia. Essa diminuição de volume é adequado devido a esse fator mencionado, mas também há uma diminuição da sensibilidade da paciente à dor, devido à ação da progesterona, e aumento do efeito analgésico do anestésico local. A escolha da técnica em relação à anestesia regional ou anestesia geral, ou em relação à anestesia regional, se vai ser ráquio ou peridural, vai depender de uma série de fatores, como o estado hemodinâmico da paciente, que muitas vezes contraindica a raquianestesia, como também alterações de coagulação e algumas comorbidades. A utilização da ráquio ou da peridural vai depender da experiência do anestesiologista, da sua preferência, mas também da situação emergencial ou não. Situações de emergência normalmente são resolvidas com mais propriedade com anestesia raquidiana, que vai ter uma latência pequena, e assim a realização mais rapidamente da cesariana com a retirada do feto. A oxigenoterapia é um assunto controverso, uma vez que alguns artigos mostram que o excesso de oxigênio fornecido pode levar a consumo de antioxidantes, como peroxidases, desmutases, catalases, que vão fazer aumentar a produção e concentração de radicais livres de oxigênio, que podem levar a essa lesão de isquemia reperfusão, tanto na mãe quanto no feto, com possibilidade até de destruição de material genético. O excesso de oxigênio também pode causar a vasoconstrição da circulação uteroplacentária, levando à hipóxia fetal. Em alguns pacientes que apresentam hipóxia neonatal, sugeridos pela alteração alteração do batimento cardíaco fetal, a oxigenoterapia muitas vezes é benéfica, mas ela tem um efeito de curta duração, depois de 10 minutos, tanto pela vasoconstrição produzida na circulação uteroplacentária, quanto pela produção de radicais livres. Isso pode levar a prejuízo fetal. E assim essa questão fica bastante complicada em relação ao fornecimento de oxigênio, que deve ser utilizado de maneira ideal apenas em situações de hipóxia. E lembrar que o oxigênio em excesso, por tudo que foi falado, pode levar também no feto a situações por vasoconstrição, aumento de radicais livres, pode levar também ao chamado a fibroplasia retolental. Então a oxigenoterapia deve ser bastante comedida e utilizada apenas com indicação precisa. Esse diapositivo traz essa tabela com a gradação de urgência e emergência de uma cesariana. A chamada cirurgia eletiva, a cesariana eletiva, é aquela que, a partir do momento em que a mulher se torna gestante,
Já há uma determinação por situações anteriores, como, por exemplo, a realização de várias cesarianas anteriores, então torna esse útero um útero propenso a complicações, se mantido para um parto normal. Durante o trabalho de parto vai haver sempre o risco de ruptura, e há essa indicação relativa para alguns, dependendo da quantidade de intervenções anteriores, uma indicação relativa ou absoluta. Há a cesariana que marcada, que também é uma eletiva, mas uma eletiva com uma indicação mais precisa, como por exemplo aquela apresentação aquela apresentação pélvica em que há uma dificuldade de evolução do parto e ocorre uma ruptura de membranas e a paciente começa a entrar em trabalho de parto. Então, outra indicação provável de cesariana. Existe aquela urgência que há uma desaceleração, por exemplo, da frequência fetal de maneira inadequada, e essa gestante ainda com colo muito pouco dilatado também torna essa situação uma situação que há indicação de cesariana urgente, tem que ser realizado o mais breve possível, mas não há uma emergência absoluta, como por exemplo a situação em que há uma bradicardia fetal prolongada, uma ruptura uterina ou um descolamento de placenta com hemorragia importante. São situações em que muitas vezes a vida do feto e ou da mãe corre em perigo imediato, então há uma emergência, o problema tem que ser resolvido imediatamente. Esse exemplo esquemático mostra os distúrbios possíveis causados por posicionamento da gestante e as soluções ou condutas a serem tomadas para a redução dessa interferência do peso do útero gravídico na circulação placentária, mostrando aqui que a posição em decúbito lateral esquerdo pode reduzir bastante a compressão de veia cava inferior, que além de diminuir o retorno venoso, causar diminuição da pré-carga, diminuição do volume sistólico, diminuição da pressão arterial e aumento do prejuízo hipóxico ao feto, também aumenta o engurgitamento dos vasos peridurais, fazendo com que haja todo aquele comprometimento de espaço licórico, de espaço peridural, fazendo com que haja uma possibilidade tanto de aumento excessivo da dispersão cranial do anestésico local, mas também aumentando a chance de punção venosa quando da tentativa de instalação da agulha de peridural no espaço peridural, com risco de injeção inadvertida do anestésico local em território vascular. Apesar da preocupação ser maior em relação à compressão da veia cava inferior, o que se justifica pelo fato do sangue que circula por ali ser um sangue que não é ativamente bombeado, como é o sangue da aorta, que é ativamente bombeado pelo coração, e também pelo fato de a veia cava inferior ser menos muscular e assim sofrer um impacto maior pela compressão causada pelo útero. Há também uma preocupação em relação à circulação da aorta comprometimento da irrigação sanguínea do sistema útero-placentário. É possível ver aqui que a artéria ovariana, ramo direto da aorta, ela vai se anastomosar com as artérias uterinas provenientes da artéria ilíaca. Portanto, tanto compressão da aorta como compressão dos vasos ilíacos podem causar também diminuição da circulação útero-placentária por comprometimento arterial. Essa preocupação é uma preocupação legítima, mas que é menos intensa do que aquela relacionada à veia cava. Mas numa paciente que apresenta comprometimento hemodinâmico, um posicionamento errado durante muito tempo, ou até que o feto já apresenta alterações importantes na sua frequência e ritmo cardíaco,
o alívio da compressão aqui também pode trazer resultados benéficos. Aqui apresentamos algumas figuras que são a demonstração da alteração anatômica que ocorre na mulher gestante. Na figura A pode ser visto o aumento progressivo da lordose lombar, que faz com que haja um rebaixamento de segmentos lombares, enganando aquela famosa linha de Touffier. A linha de Touffier, que em geral passa pela vértebra L4 ou entre L4 e L5, como pode ser visto na figura B. Na paciente gestante, ela acaba acontecendo num segmento mais acima, ou 2 até. Enquanto em pacientes não gestantes, a linha de Touffier, que é aquela linha que cruza que liga as duas cristas ilíacas e passa normalmente por L4 ou L4, L5, na gestante ela pode passar em L2, L3 e L4, menos frequentemente fora desse trajeto. Mas, em geral, na mulher gestante, ela vai passar com mais frequência, ou em L2, ou L3 ou L4, portanto, aumentando o risco de aproximação do cone medular. Como pode ser visto na figura C, o cone medular que aprendemos que termina em L1 no adulto, em alguns pacientes pode terminar mais acima, 60% terminam em L1, cerca de 30% ou mais um pouco termina em T12 e mais uns 10% terminam ali em torno de L2. Isso aumenta a chance naquelas punções mais craniais, por engano, pelo fato da linha de Touffier na gestante ser mais cranial, podemos, nos guiando por ela e achando que estamos funcionando, nos guiando por um falso L4, que na verdade pode ser L3 e até L2, estamos nos aproximando muito do cone medular, com risco de punção do cone medular e lesão da medula. Ali na figura D também pode ser visto que na paciente em decúbito lateral, a rotação do quadril também pode levar a uma linha enganosa, que não é a linha de Touffier. Se palparmos as duas cristas ilíacas para basear uma linha de Touffier, ainda assim, sabendo que essa linha de Touffier pode estar acima do normal, mas com a rotação ela pode, se não palparmos as duas cristas ilíacas, podemos criar uma linha vertical pela palpação apenas da crista ilíaca superior, e essa linha não vai passar, não vai encontrar a outra crista ilíaca, vai passar por um segmento acima, aumentando também o risco de lesão medular por punção inadequada. Em relação à via aérea, caso seja opção ou haja necessidade de intubação da paciente gestante, devemos lembrar do padrão da paciente obesa, que é semelhante. À esquerda é visto aqui o alinhamento pela posição fativa, ou o sniff position, onde, colocando um coxinho abaixo do polo occipital, da região occipital do indivíduo, e hiperestendendo um pouco o seu pescoço, vamos alinhar os eixos oral, faríngeo e laríngeo, facilitando então a laringoscopia e intubação desse paciente. Na paciente gestante, principalmente na grávida gestante, é importante o alinhamento do meato auditivo com a superfície da parede anterior do tórax. Isso se faz com a utilização de recursos para posicionamento em rampa do tórax da paciente e hiperextensão do pescoço, fazendo com que haja uma horizontalização desse eixo que liga o meato auditivo até a superfície anterior do tórax, o que vai facilitar bastante a manobra de laringoscopia e intubação nessa paciente. Esse é um estudo que mostrou o tempo despendido na realização de várias técnicas de anestesia, seja a intubação para anestesia geral, a raquianestesia ou a utilização de uma raquianestesia que não funcionou e teve que ser submetido à anestesia geral, e o tempo que se levou para colocar a paciente em situação própria para o início do procedimento. E o contrário também, a paciente
que tentamos intubar e não conseguimos e teve que ser feita a anestesia regional. Enfim, a comparação foi feita para ver o tempo que se leva para pôr a paciente pronta para a cirurgia cesariana em qualquer das técnicas ou associações utilizadas. A conclusão foi que, embora ainda seja considerada a técnica regional, a técnica, principalmente a raquianestesia, pelo seu tempo de instalação e preparo, a técnica de utilização de anestesia geral com intubação, ela pode ser realizada também como segunda opção, sem grandes prejuízos em relação ao tempo de obtenção do preparo da paciente. Terminamos aqui essa breve introdução em anestesia para cesariana. Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado pela companhia. Se gostaram, por favor, deem o seu like e até a próxima.